eu pediria para o Renato Giannini, então, fazer uma pequena apresentação do programa que ele montou e desse início, então, à primeira palestra sobre o grande pensador que trouxe uma nova forma de orientar a ação humana, que é o Maquiavel, longe das questões da religião, etc. Renato Giannini. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado, boa noite. Fico muito contente com os elogios do Augusto e, sobretudo, com a presença de vocês. Então, nós estamos começando mais uma edição do Café Filosófico e a ideia este ano, esse semestre, aliás, é discutir a questão da ação. Ou seja, nós estamos discutindo muito as grandes questões a partir das questões do cotidiano. Quer dizer, como a partir do cotidiano, a partir do que está perto de nós, do vivido, como a partir disso se colocam grandes questões políticas, sociais, filosóficas. Esse é um traço, talvez, de nosso tempo. Um tempo que se debruçou mais sobre as questões, que às vezes isto é uma coisa lamentada, porque se teria perdido a grande utopia, às vezes isto é elogiado, porque se está procurando mudar a vida e não apenas mudar as grandes formas políticas, mas de qualquer forma esse é um traço do nosso tempo. E nesta vez nós vamos focar sobretudo a questão da ação. Quer dizer, embora isso já estivesse presente em filigrana nas edições anteriores, estava mais colocado como problemas. Agora nós queremos colocar a questão do sujeito que age, do sujeito que enfrenta as dificuldades e muda o seu mundo. E é nesse ponto que Maquiavel se torna um autor interessante, uma referência interessante e ao mesmo tempo provocadora, porque Maquiavel é um dos autores que tem pior imagem na história do pensamento. Então, se nós queremos pensar como alguém luta contra as adversidades, Maquiavel é bom, porque uma das questões importantes dele é como nós enfrentamos o que ele chama de fortuna, ou seja, aqueles acontecimentos que vêm de maneira imprevista, aqueles acontecimentos que se devem ao que chamamos de acaso, de azar, sorte ou falta de sorte, fortuna ou infortúnio, e como diante deles o ser humano, o homem, é capaz de definir um trajeto, uma trajetória, enfrentá-los e eventualmente vencê-los. Essa capacidade do ser humano para vencê-los ele chama virtude. E é um termo que a gente evita traduzir, porque se a gente traduz por virtude, a gente acaba pensando nas virtudes morais, cristãs, etc. Quando por virtude, o que Maquiavel quer entender é a qualidade específica do vir, para usar o termo latino, de onde vem a nossa palavra viril, do varão, do homem do sexo masculino, que para os romanos tinha esse papel importante de ser quem assumia as rédeas da ação e podia, portanto, enfrentar a fortuna. Então, daí em Maquiavel um par muito interessante, que é a fortuna, para os romanos uma deusa, que traz um chifre cheio de riqueza, cornucópia, mas que também traz o infortúnio, e, por outro lado, a virtude, que é o momento que o homem toma as rédeas do destino e ele próprio procura enfrentar este mundo e modificá-lo. Então, por exemplo, se um dos encontros que vamos ter vai se chamar O Homem Face às Adversidades, é da fortuna que estaremos falando. Se em outro nós vamos discutir, por exemplo, como que a astrologia é utilizada por pessoas hoje para planejar a sua ação, é disso também que estamos falando, porque a fortuna é associada no pensamento clássico às estrelas. Tanto que quem já fez um mapa astral, já tem conhecimento disso, sabe que há um certo nó da fortuna, um nódulo da fortuna, eu me esqueço um pouco do nome exato, mas há algo do gênero que aparece nos mapas astrais. Então, a ideia é a mesma ideia, quer dizer, o que nos permite enfrentar o destino, enfrentar, por exemplo, como num filme que eu acho admirável, Brilho Despedaçado, em que nós temos alguém que está condenado pelo destino a matar e depois a morrer, e como faz essa pessoa para enfrentar o destino e mudá-lo, e sucumbir nessa mudança, ou pagar um preço alto, ou vencer nessa mudança. Então o que nós queremos agora é colocar no horizonte essa questão da ação, como nós fazemos para agir e mudar isso. E como nós fazemos apostando na vitória, não na derrota, mas sabendo que a derrota é uma possibilidade. E que, afinal de contas, a vida é feita também de derrotas, né? Então, para centrar a questão em Maquiavel. Maquiavel é um autor curioso porque, ao longo de várias décadas que ele viveu, ele escreveu vários livros. Uma peça de teatro, a Mandrágora, contos, como o Arquidiabo Belfagor, um grande tratado de filosofia política, os discursos sobre a primeira década de Tito Livio,
em que ele comenta um historiador romano, mas a gente conhece Maquiavel por uma obra que ele escreveu em 3 semanas, O Príncipe. Quer dizer, então, enquanto ele está escrevendo os discursos, que lhe tomam vários anos, Maquiavel para um momento e escreve, em poucas semanas, O Príncipe. E a nossa imagem dele é pelo príncipe, não pelo restante. Então, é bom começar contextualizando isso. Maquiavel é republicano. Ele é um dos principais dirigentes de Florença sob a República. Ele, nessas condições, faz missões diplomáticas, conhece César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, ele comanda o exército de Florença em batalha e, finalmente, Florença, a República, é derrotada e sobe ao poder o duque da família Médici, que tinha sido destronada alguns anos antes. Então, a derrota daquilo porque Maquiavel sempre lutou e a vitória dos seus inimigos. Maquiavel é republicano, não devemos esquecer isso. E os discursos que ele escreve daí em diante são uma grande obra republicana. No entanto, nos meses que se seguem, a queda da República, o que vai acontecer? Maquiavel vai ser preso, vai ser até torturado e vai ser desterrado para o campo. E lá ele vai escrever O Príncipe como uma obra que ele pretende dedicar aos novos senhores de Florença, a fim de entrar nas graças deles. Quer dizer, há um interesse, podemos dizer, utilitário nisso. Ao mesmo tempo, Maquiavel deixa claro numa carta para um amigo que ele não vê nenhum interesse nas coisas da vida fora da discussão das coisas da política, das questões de Estado. Então, se não pode ser com a República, que seja com a monarquia, mas que ele possa discutir isso. É importante para ele. E é uma carta fantástica, que é aquela que nos permite dizer que Maquiavel escreveu naquelas semanas O Príncipe, em que ele conta a um amigo como ele está passando esse período de banimento no campo. E ele diz, de dia eu jogo com os camponeses, eu trabalho no campo, depois jogo com eles. E a gente grita enquanto joga, deve ser algum jogo que lembre o truco, pelo menos na gritaria. Então, a gente grita tanto que se ouve na outra aldeia o que nós estamos fazendo. Aí, no fim da tarde, ele vai para a casa em que ele está. Ele não disse que toma banho, não sei se era um hábito muito comum na Europa tomar banho com frequência. É uma época em que a ideia do banho, que é uma ideia que na Idade Média ainda existe na Europa, vai cedendo aos perigos do banho. O banho é uma coisa extremamente perigosa. Na França, vamos considerar que é tão perigoso que se torna hábito, no século XVII, XVIII, tomar 2, 3 banhos ao longo da vida. Dizem que um ao nascer e outro ao morrer. E o resto do tempo, claro, as pessoas se limpam com lenço úmido, com perfume. Mas, enfim, ele se limpa e se veste com as melhores roupas e vai privar com os antigos, como ele diz. É uma coisa fascinante, porque ele diz que ele coloca perguntas aos antigos, aos gregos e aos romanos, sobre questões de Estado, e eles conversam com ele. Se a pessoa quiser ler isso num sentido espírita, pode até delirar e achar que ele está, de alguma forma, dialogando nesse sentido. É claro que não é essa a ideia. A ideia é que os textos estão lhe trazendo a resposta. E esse texto é sempre citado para dizer o que é o humanismo renascentista. Essa frequentação dos clássicos, essa ideia de que os clássicos nos dão as grandes respostas para a humanidade. Então, nessa ocasião, ele escreve esse livro. Uma das explicações para esse livro, então, é que ele está procurando voltar às graças de quem está no poder e que, então, seria um livro oportunista. Outra explicação, que Rousseau, a meio caminho entre Maquiavel e nós, na metade do século XVIII, vai propor, é a seguinte: Maquiavel é um republicano. Ele escreveu esse livro com esses conselhos infames aos príncipes, justamente para nos mostrar que animais horrorosos são os príncipes. O livro é todo irônico, diz Rousseau. O livro é todo sarcástico. Ele apresenta como se fossem conselhos de verdade, quando o que ele está querendo é nos desvendar que raposas, que leões, que seres cruéis são os príncipes. Não há muito como sustentar essa leitura, porque não há nenhuma evidência a sustentá-la. Aparentemente, Maquiavel acreditava no que ele escreveu. Mas, enfim, é interessante que um leitor do porte de Rousseau tenha levantado essa hipótese. E outros leitores fizeram outras leituras. Uma das edições disponíveis do Príncipe, em português, tem notas de rodapé atribuídas a Napoleão Bonaparte e à Rainha Cristina da Suécia. Talvez alguns de vocês tenham visto. São notas engraçadíssimas, porque cada um deles está comentando como não é diferente de um livro de receitas de cozinha que tenha do lado anotações da nossa avó, dizendo que em vez de 5 minutos deveria ser 4, que se substituir a farinha de tal por outra farinha melhora. É um pouco isso que Napoleão escreve nesse texto, que não se sabe se é dele, porque teriam os cadernos, essas edições com as anotações
de Napoleão sido encontradas depois da Batalha de Waterloo, em que Napoleão definitivamente derrotado. E então, como havia muito interesse em fazer uma campanha contra ele, em apresentá-lo como discípulo de Maquiavel, tudo isso é interessante. Valia a pena, portanto é possível que seja mentira. Finalmente, a imagem de Maquiavel é muito ruim. Desde o começo. Um dramaturgo elizabetano, Christopher Marlowe, que escreve algumas décadas depois da morte de Maquiavel, começa a sua peça O Judeu de Malta com um prólogo, em que alguém diz: Mac-Evil, vejam a mudança que ele dá do nome de Machiavelli, né? Mac-Evil atravessou os Alpes e veio para cá. Mac-Evil é uma composição que tem o Mac escocês, que originalmente quer dizer filho de, do clã de, e Evil, que quer dizer o mal. Ele está dizendo, está fazendo uma brincadeira com o nome de Maquiavel, que seria o equivalente a chamado em português de demofilho, de filho do diabo, ou de Malquiavel, se quisermos manter o trocadilho, algo do gênero, né? Então, há uma imagem, desde logo, de Maquiavel como representando a negação mais absoluta da moral. E essa imagem vai perdurar até o século XX. E ainda perdura em boa parte da opinião pública. Tanto que, quando falamos em alguém maquiavélico, nós já entendemos o que isso significa. Tanto que, na filosofia, a gente, quando quer se referir a alguma ideia ou alguma simpatia em relação ao autor, a gente usa o termo maquiaveliano, para evitar chamar de maquiavélico Maquiavel. Na verdade, fazendo um rápido parênteses, quantos são os filósofos cujo nome deu um adjetivo? São poucos. Eu pensaria, bom, é claro que aos óbvios, marxismo, marxista, mas é o discípulo de Marx, como rousseauista é o discípulo de Rousseau, deixamos isso de lado. Eu acho que há dois filósofos que deram nome, realmente, que deram caminho a adjetivos. Um é Platão e outro é Maquiavel. Fala-se de amor platônico, mesmo sem se ter a menor ideia de quem foi Platão. Gente que nunca ouviu falar de Platão, que não sabe nada da teoria platônica do amor, que jamais leu o Banquete, fala em amor platônico e entende, por isso, vagamente, um amor que não tem a dimensão física. Gente que nunca leu Maquiavel, que tem uma noção muito vaga de Maquiavel, fala em pessoas e atitudes maquiavélicas para condená-las. São os dois únicos autores, tanto quanto eu lembro, cujo nome excedeu de longe não só a tecnicalidade filosófica, mas o próprio universo dos leitores, o próprio nome do autor, etc. Então, por uma certa prática filosófica habitual, quando a gente vai falar de Maquiavel em filosofia, a gente começa mostrando que toda essa imagem tradicional de Maquiavel está errada. Vamos dizer, a gente dá nota e mostra, 400 anos leram Maquiavel errado, agora a gente vai ler certo. Finalmente nós lemos certo. Eu não quero chegar a esse ponto, mas eu acho que é importante a gente frisar que nesta imagem negativa de Maquiavel, talvez a gente aprenda mais sobre quem tem a imagem negativa do que sobre o próprio Maquiavel. Talvez a imagem diga mais a respeito de uma atitude moralizante em face da política, que é contrária à atitude de Maquiavel, do que sobre o próprio Maquiavel. É por aí que eu pretendo desenvolver um pouco a intervenção inicial, antes de abrir, como de hábito, o espaço para a discussão. A gente pode dizer que Maquiavel parte de um princípio que ele enuncia pela altura do capítulo 15 do Príncipe. Lá ele diz: muita gente já escreveu sobre as questões que eu estou tratando. Falei isso mais ou menos na metade do livro, tem 26 capítulos, se não estou enganado. Capítulo 15. Muita gente já escreveu sobre poder e Estado, bastante coisa, porém absolutamente inútil. Não serve para nada. Eu quero escrever coisa que preste. São as palavras mesmo. Eu quero ensinar como se faz para conquistar ou para manter o poder e não como se faz para perdê-lo. Os outros, diz ele, falaram de estados que não existem nesse mundo, mas são apenas ideais, e como tais, esses estados, os ensinamentos desses outros servem muito mais para você perder o poder do que para você ganhar o poder. Quem segui-los está errado. Então eu quero escrever coisa útil, vou então falar dos estados como existem. E essa passagem é notável porque ela representa uma quebra com a Idade Média. Nesse ponto a gente pode dizer, começa a Idade Moderna. E alguns dizem até, começa a ciência política, ou a teoria política científica. Porque aí ele quer falar da realidade e não da imaginação. E qual que é a fantasia sobre a política? É a ideia medieval do bom governo. É uma ideia cristã, desenvolvida por São Tomás de Aquino, no século XIII e dele em diante, e inspirada, em última análise, em Aristóteles. Essa ideia do bom governo é, as virtudes do bom governante são basicamente as mesmas virtudes do bom cristão ou do bom chefe de família. Basicamente são as mesmas. Devemos ser morais na nossa vida pessoal,
para ganhar o céu, e deve então também o governante ser moral no seu trato com os cidadãos para poder chegar ao céu e levar a salvação de seu povo. Daí que o governante tem a grande diferença do governante e o indivíduo privado é que o governante tem nas suas mãos a salvação não só de si próprio, mas dos seus súditos. Por isso que ele deve eventualmente ser rigoroso. Quando ele é rigoroso com os súditos, ele está sendo pai, porque o pai deve aos filhos não apenas a comida, carinho, amor, mas também castigo. Castigo é uma forma de amor. E porque disciplina, etc. Poderíamos dizer que um livro muito vendido nos aeroportos atualmente, que fala alguma coisa que quem ama castiga ou algo do gênero, tem um seu elemento mais ou menos medieval presente nisso, né? Essa ideia de que o castigo faz parte da dívida que o pai tem em relação aos seus filhos. Ora, em função disso, o que o príncipe deve fazer, segundo os medievais, é procurar ser o melhor possível. Aos cidadãos, por outro lado, não cabe julgar como que o príncipe procede. Nós não temos condições de saber se ele está agindo bem ou mal. E se o príncipe for mal, nós, súditos, devemos acatar isso e saber que é ou paga pelos nossos pecados, estamos sendo punidos aqui, amando de Deus, para que possamos nos arrepender, como diz uma expressão muito frequente em inglês, como que é to pray and to cry, que eu traduziria como orar e chorar, para que as pessoas possam orar e chorar, que elas possam se emendar pelo sofrimento e pelas preces que elas dirigem ao Altíssimo. Ou então, se formos todos nós justos e o rei for mau, mesmo que não seja em punição dos nossos pecados, pelo menos é por uma provação nossa, para ver se a nossa fé é poderosa. Lembrem o livro de Jó. O livro de Jó é a história de um homem que é justo, é bom, é afligido por Deus com todos os males e desgraças, e jamais ele maldiz a mão que o faz sofrer, a mão do Altíssimo. Então, vamos dizer, grosseiramente resumindo, a visão medieval é por aí. Então, daí vem uma ideia de um rei ideal, como ele deve ser. O rei ideal deve ser bom, deve usar os valores morais na sua governança, etc. Só que Maquiavel, o que diz disso? Quem fizer isso, mais corre para a própria perda do que para a vitória. Se você tentar seguir esses critérios, você se perde. Mas prestem atenção, Maquiavel não está dizendo, de agora em diante eu proponho que o rei pare de agir daquele modo e comece a agir de outro modo. Ele não diz isso. O que ele diz é, eu estou vendo como os reis bem-sucedidos sempre agiram, mesmo que eles dissessem o contrário. O que ele está dizendo é, o discurso medieval, quando ele foi acreditado pelos príncipes, levou-os à ruína. Agora, se olharmos os príncipes que deram certo, nós notamos que eles não acreditaram nesse discurso. Podem até mesmo ter colocado esse discurso em cena, ter mandado pregar isso nas igrejas, mas eles não agiram assim. E se nós olhamos os grandes reis medievais, nós notamos que alguns deles foram extremamente duros. Pensemos o nosso, não sei porque eu falei nosso, porque é um rei de Portugal no século XIV. Mas, enfim, o Brasil nem existia. Mas pensemos Dom Pedro I de Portugal, o Cru, que fez um acordo com o seu homônimo de Castelo, Dom Pedro I, o Cruel, o Cru queria dizer a mesma coisa que o Cruel, para trocarem refugiados, cada um tinha no outro lugar. Dom Pedro de Portugal era viúvo de Inês de Castro, e ele conseguiu de volta os assassinos, os matadores de Inês de Castro, e mandou arrancar-lhes o coração, um deles pelo peito, outro pelas costas. Esse é um bom rei, é um grande rei, um rei que teve um papel em Portugal fantástico. Se a gente lê as crônicas dos cronistas medievais, a gente vê que é um dos grandes reinados de Portugal. Peguemos Filipe o Belo, rei de França, em 1300 e pouco. Um rei impiedoso, que está celebrizado numa série de romances históricos, Os Reis Malditos, que é uma série bem divertida de se ler. Peguemos, por exemplo, o autor que muitos consideram que é o grande alvo da grande admiração de Maquiavel, que é César Borgia, que é famoso também por trair a palavra dada sempre que necessário fosse. E peguemos, sobretudo, o rei mais admirado de todos por Maquiavel. Não é César Borgia, é Fernando de Aragão, casado com Isabel de Castelo. Os reis católicos, né, que promovem a descoberta das Américas. Na verdade, quem promove é ela, é a rainha. Que, embora o casamento dos dois reúna as Espanhas, isto é, a Península Ibérica salvo Portugal,
as coroas permanecem separadas por muito tempo, tanto que as Índias, ou seja, as Américas conquistadas pelos espanhóis, são as Índias de Castela. As colônias são castelhanas e não aragonesas, ou bascas, ou catalãs. Mas, de qualquer forma, esse rei é um rei, diz Maquiavel, que sempre agiu bem, correta, da melhor forma para o seu reinado, e não hesitou em faltar a palavra, em modificar tudo o que fosse necessário sempre que preciso fosse. Então, é esse tipo de defesa que Maquiavel faz. E aí vem a pecha de defensor do mal. Mas ele deixa claro, não estou defendendo o mal pelo mal. O rei deve ser justo e bom sempre que possível. E deve faltar a palavra e usar da violência, da força e do mal quando necessário. Mas dessa necessidade só ele é juiz. Ninguém mais pode ser juiz. Então tudo isso nos desenha uma figura que não é exatamente moral, mas eu acho que aí nós chegamos ao ponto que torna Maquiavel tão presente e talvez o grande pensador ético de nosso tempo, como diz um filósofo, Merleau-Ponty, em 1960. Esse ponto é o seguinte: o que leva o príncipe de Maquiavel a não poder confiar na palavra dos outros, nem dar confiança, nem deixar que os outros confiem demasiado na própria palavra dele? O que produz isto? É o fato de que o príncipe não tem nenhuma autoridade acima dele. Quer dizer, nós, cidadãos, quando firmamos um contrato, fazemos uma promessa, guiamos o carro, nós estamos num universo de leis que são mais ou menos seguidas. Mesmo num país como o Brasil, em que a gente sente tanta violação da lei, a gente pode dizer que entre respeito à lei e desobediência, a proporção é enormemente superior no nível do respeito. Quer dizer, estava comentando com um amigo meu há pouco tempo, ele dizia alguma coisa assim: eu cruzo provavelmente num dia, andando pela cidade, com 10 mil pessoas. A chance de uma delas me esfaquear é mínima. Quer dizer, se houver uma chance em 10 mil, numericamente é mínima. Agora, se eu cruzo com 10 mil pessoas por dia, andando pelo centro, se for uma chance em 10 mil, quer dizer que eu serei esfaqueado todo dia, provavelmente todo mundo. Então, na verdade, a chance deve ser 1 em 1 milhão de pessoas com quem eu cruzo, 1 em 10 milhões, para já estar num nível de alerta máximo de perigo. Quer dizer, mas se a gente pensar estatisticamente, a gente pode até ficar feliz de considerar que, mesmo havendo uma chacina generalizada, uma guerra nas ruas, ainda assim a grande maioria está respeitando a lei, que não deixa de ser um consolo. Então, e a gente respeita a lei por quê? Porque a gente sabe que, de alguma forma, há uma estrutura, um arcabouço que faz o respeito ocorrer. Existe, de alguma forma, polícia, existe introjeção de normas, existem regras. A gente vem a um lugar desses com uma segurança muito grande de estar um na presença do outro. É claro que os níveis de segurança variam. Quando, por exemplo, eu cursei a faculdade, ninguém cogitava levar a bolsa ou a sacola para fora da sala. Ninguém pensava nisso, com os haveres e com tudo. Hoje é meio difícil fazer isso no auditório, numa sala, etc. Mas, de qualquer forma, a violência física, a gente sabe que, em maior parte dos espaços, dificilmente vai ocorrer, muito dificilmente. E isto está ligado ao fato de a gente ter uma autoridade sobre nós. Quer dizer, de alguma forma, existe uma autoridade estatal, existe alguma autoridade que faz que nós nos respeitemos e sejamos respeitados. Agora, qual o diferencial do príncipe? O príncipe não tem autoridade acima dele. Não existe um Estado, supra-Estado, que garanta a preservação da segurança de cada um. Ao contrário, ele está numa situação em que qualquer compromisso que ele firme com os outros podem violar, assim como ele. Eu gosto de comparar isso a um jogo que tem diferentes nomes. Um dos nomes é War Game, outro é 1914, mas basicamente é o seguinte: você tem um mapa do mundo. Aliás, mais um mapa da Europa, à véspera da Primeira Guerra Mundial. E você tem uns 6 ou 7 grandes países, potências. O Império Austro-Húngaro, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Império Russo, Império Otomano, acho basicamente esses. Cada um deles é um jogador e cada um deles tem um jogador e cada um se divide em várias províncias. Mas há um jogo desse que você só vai jogando os dados, não é desse que eu estou falando. O que eu estou falando é um jogo que é um jogo de discussão. Um a um eu percorro todos os outros e combino o que vou fazer. Basicamente o jogo funciona assim: se eu movo uma peça, que é uma peça eu movo uma peça, uma província, e se eu ataco uma província que está desguarnecida do meu inimigo,
eu conquisto a província. Se ele ataca a minha e está desguarnecida, ele conquista a minha província. Se um ataca uma província que tem um peão, então não ocorre nada, empate, quer dizer, não se conquista. Então, como há mais províncias do que pedras, e as pedras, além disso, são comidas, eventualmente, o jogo funciona, eu tenho que negociar com os outros. Então, por exemplo, a Alemanha negocia com a França, com a Itália, com a Áustria e com a Rússia, para saber qual ela ataca, qual não ataca. Então a Alemanha promete não atacar a Itália, não atacar a Áustria, não atacar a Rússia e quer atacar a França. Então faz uma série de acordos com os outros. Mas o que a Alemanha vai dizer para a França? Vai dizer, olha, eu não vou atacar você. E mente. E inversamente, um dos outros é possível que tenha mentido para a Alemanha. Ou seja, é perfeitamente possível que no jogo, quer dizer, é possível não, tem que haver mentira no jogo. O jogo funciona na base da mentira. Não posso chegar para você e dizer, vou atacar a sua província tal. Porque, no caso, eu mantenho guarnecida a província. Agora, para eu atacar a França, eu sendo a Alemanha, eu tenho que tirar tropas de outro lugar. Portanto, eu sempre estou, de alguma forma, exposto. Vocês vejam, esse é um jogo típico para ilustrar essa condição do príncipe Maquiavel. É uma situação na qual, pela configuração das relações internacionais ser de guerra, não há possibilidade de um acordo que não seja frágil, um acordo que não esteja à mercê de ser violado. Então, a condição do príncipe Maquiavel deve ser entendida como essa. Não é um príncipe que está com todo um respaldo para, eventualmente, a palavra dada ser cumprida. Não há um mecanismo que garanta os contratos, ou os tratados, ou os pactos. Em função disso, ele tem que agir desse jeito. E isso traz um resultado muito importante. Ele tem que apostar na virtude. Eu falei rapidamente da fortuna e da virtude. A fortuna, então, para os romanos, é uma deusa benfazeja. No final da Idade Média, quando Maquiavel recupera o tema da fortuna, ele vai considerar que ela traz tanto o bem quanto o mal. Ele vai dar como exemplo da fortuna uma enchente. Nós temos enchentes terríveis que devastam as terras todas. E aí não há nada a fazer contra elas. Elas não havia como prever. Então não há nada a fazer em face disso. Talvez seja uma boa questão colocar falando a CPFL. Então nós temos enchentes terríveis. O que nós podemos fazer? Mas uma vez passada a enchente, nós podemos construir barragens, fazer pontes, diques. Nós podemos então, de toda uma série de maneiras, prever futuras enchentes. Há discussões, até eu sou totalmente leigo no assunto, mas eu lembro de haver projeções de barragens para enchentes decamilenares até, não sei se chegam a tanto, ou seja, uma previsão de uma enchente que a cada 10 mil anos ocorreria e que a barragem seria capaz, além disso, de aguentar, o que não impede que a enchente decamilenar ocorra no ano que vem, quer dizer, uma questão de probabilidade, pode não ocorrer nos próximos 10 mil anos, ou ocorrer 3 vezes, mas é uma questão, ou pode ocorrer uma maior. Mas vamos dizer, há todo um jogo de previsão que é isso, senão uma maneira da virtude do engenheiro enfrentar a fortuna. Então, em face da fortuna, o que nós precisamos? Nós precisamos de alguém que faça uso da sua maior condição varonil. O discurso é machista mesmo, não há como escapar. Ele diz, de uma certa altura, fortuna é mulher. Então, o que nós precisamos para enfrentar essa inconstância feminina, esses riscos femininos, esta água feminina, é da virtude masculina, da capacidade de agir. Então, a questão é como o homem vai conseguir agir de maneira a planejar. Está surgindo nisso daí a ideia de planejamento. É aí que surge. Quer dizer, a ideia de que eu seja capaz de, utilizando a minha razão, antever os riscos que se colocam à minha frente e vencê-los. Vamos então falar um pouquinho de César Borgia. César Borgia é um dos grandes exemplos de Maquiavel. César Borgia é alguém que tem uma péssima fama. Ele era filho do Papa Alexandre VI, Borgia, que na verdade, apesar da gente escrever Borgia com GI, é Borja, o nome espanhol. E essa família Borgia dá um Papa, que tem vários filhos, Lucrécia, César, todos eles de uma fama meio duvidosa. Parece que Lucrécia pagou, sobretudo, pela fama do irmão e do pai, mas de qualquer forma, César Borgia tem diante de si um problema tipicamente maquiaveliano, se vocês quiserem, que é, o pai dele é papa, mas deixará de ser, com a morte. E a família quer manter os ganhos. Como fazer? Ele precisa, então, conquistar o máximo e colocar-se como detentor do maior poder possível antes da morte do pai. E tem que prever
que a sucessão do pai possa ser controlada por ele. E então ele prepara tudo isso. Ele prevê tudo o que é necessário para isso. Só não prevê uma coisa, diz Maquiavel, que ele próprio, César Borges, estivesse à beira da morte, gravemente doente, quando o pai morreu. César se recupera, mas não há tempo de poder influenciar decisivamente no conclave que elege o Papa. E aí Maquiavel diz, ele fez tudo o que pôde para enfrentar a fortuna. Mais do que isso não teria sido possível. Então, se ele foi derrotado e o novo Papa, Júlio II, que era um desafeto histórico da família Borgia, perseguiu e matou, e fez que ele morresse, se o novo Papa fez isso, César Borgia não tem culpa nenhuma, porque ele tentou o que pôde. Ele fez o máximo uso da virtude, que mostra que a fortuna, enfim, às vezes prevalece, mesmo que nós usemos do maior planejamento. Pode haver a tal enchente, vamos dizer, mais do que década milenar. Então, mas de qualquer forma, ele fala isso e acrescenta, não, na verdade César Borgia podia ter feito mais. Porque se ele não era capaz de eleger quem ele quisesse devido à sua doença, pelo menos ele podia impedir a eleição de um Papa desafeto seu. Ele podia ter deixado elegerem um Papa que fosse neutro, não um Papa que era inimigo de sua família. E ao fazer isso, ele falhou na sua virtude. O que é uma questão interessante, que fica sempre em aberto, é até onde a virtude pode ir? Será que nós podemos construir uma virtude que dê conta da fortuna inteira, que planeje tudo, que vença todas todo aleatório? E ao dizer, porque quando ele vai dizer quanto das nossas ações é regido pela fortuna, quanto pela virtude, ele fala meio a meio. Mas é claro que a briga se dá por aí. A nossa ideia é tentar expandir o quinhão da virtude e diminuir o quinhão da fortuna. Mas parece que há um limitador para isso. E esse limitador está na natureza humana. Maquiavel chama a pessoa que sabe agir de prudente. Vamos insistir um pouco nessa palavra prudente, prudência. São termos que hoje estão muito associados à ideia de cautela, à ideia de comedimento, à ideia de uma pessoa que não comete excessos. Prudente, por exemplo, é a pessoa que segue uma dieta saudável, é a pessoa que mede suas palavras, é a pessoa que não briga à toa. É um pouco a ideia que temos de prudente. Não é assim que Maquiavel pensa a prudência. A prudência é a virtude por excelência da ação. A prudência é a capacidade que temos de ter sabedoria na ação, de governar a ação para ter o melhor resultado com ela. Então há duas formas de ser prudente, para o homem político ou para aquele que manda. A primeira forma é pela cautela. De fato, há situações em que devemos ser cautelosos. A outra é, ao contrário, pela audácia. Então a audácia é uma das formas da prudência. E Maquiavel diz há duas formas de ser no ser humano. Ou ele é audaz ou ele é cauteloso. E isso você não muda na sua natureza. Então, o homem prudente mesmo, para valer, ele seria capaz de ora ser audaz, ora cauteloso. Mas isso é praticamente impossível. Há uma frase que Maquiavel cita, que é: o homem sábio dominaria as estrelas. Vejam como isso se liga com todo o resto. Se a fortuna pode ser uma configuração astrológica, uma configuração astral que determina o azar ou a sorte, a fortuna ou o infortúnio, o homem que fosse sábio, que fosse inteiramente prudente, seria capaz de vencer as configurações astrais. Ele seria capaz, portanto, pela sua virtude, dominar a fortuna. É essa a ideia. E daí a importância da astrologia. Há duas histórias medievais que é interessante contar. Uma é do rei de Nápoles, Roberto o Astrólogo, que manda em 1340 e pouco uma carta a seu primo, o rei de França, e diz: primo, não entre em batalha jamais com o nosso primo, o rei da Inglaterra, que está querendo conquistar seu reino. É o começo da Guerra dos 100 Anos. Porque este príncipe, o rei da Inglaterra, nasceu sob tão bons auspícios astrais que tudo que ele empreender será muito bem sucedido. Mesmo assim, o rei francês entra em guerra e é derrotado. A gente não sabe se essa história é verdadeira ou não, mas pelo menos é muito interessante. A outra história é mais marota. Luís XI, rei da França, que é um dos reis mais maquiavélicos que possamos dizer, que tem uma imagem profundamente malévola, num certo momento está num sério conflito com seu primo, o Duque de Borgonha, Carlos o Temerário. Ou seja, o Carlos que nada teme. Né? Vocês vejam, então, a audácia de que o Duque Carlos é capaz. E os dois se encontram numa cidade do Duque Carlos, e quando estão conversando e tratando de assuntos, ocorre uma rebelião numa outra cidade, insuflado por agentes do rei contra o Duque. O Duque fica muito furioso e prende o rei.
Na verdade, o duque é mais forte militarmente do que o próprio rei, embora o rei seja seu suzerano. E o duque prende o rei, e o rei está, como era prático, com seu astrólogo pessoal. Fica muito irritado porque o astrólogo não previu isso. E a cena que é contada é a seguinte: o rei manda colocar uma corda numa viga de uma das salas, aquelas vigas aparentes, poutres apparentes, que tem as velhas construções francesas, que são muito bonitas, e que hoje se tenta construir fake, o quanto se pode em Paris, porque valoriza o imóvel. Não? Umas madeiras, como se fosse desse tipo, uma trave. Manda passar uma corda, o astrólogo, que tem rabo do olho, percebe muito bem do que se trata, e o rei pergunta a ele: bom, meu caro astrólogo, o senhor consegue prever o futuro no que lhe diz respeito? E é uma pergunta muito pérfida, porque se ele disser vou viver muito tempo, ele será desmentido de imediato. E se ele disser vou morrer hoje, será confirmado de imediato. Então a saída do astrólogo é dizer: posso sim, mas eu só posso prever o meu mapa em correlação com o mapa de outra pessoa. E tudo que eu sei, majestade, é que eu morrerei 3 dias antes da mesma forma que vossa majestade. E com isso, com essa história, ele se salva, né? A gente imagina o rei mandando recolher a corda imediatamente, né? Preocupadíssimo, mandando cuidar bem da saúde do astrólogo, pegar os esbirros que lhe restam e digam: protejam, né? Ninguém lhe faça mal, não deixem ele se machucar. Enfim, quer dizer, a gente imagina tudo isso. Mas vocês veem, então, quer dizer, há uma discussão interessante, que é como nós controlamos a fortuna. E a maneira de controlar a fortuna, qual é, se não pela astrologia? Que Maquiavel propõe uma coisa diferente, é a prudência. Então, se o homem sábio dominará os astros, não é porque ele vai ler os mapas astrais, é porque ele vai ser capaz de adaptar o seu modo de ser ao modo que o tempo demanda. E aí vem o problema: até onde nós conseguimos ser tão plásticos, tão maleáveis? Nós conseguimos ser isso só até um certo ponto, porque chega um momento final em que, se eu sou cauteloso, não deixarei de ser cauteloso, não conseguirei ser audaz. E se eu sou audaz, não conseguirei ser cauteloso. Para lembrar um filme que talvez muitos tenham visto, Han, de Kurosawa. Não é Han, Kagemusha. Kagemusha de Kurosawa. Do que trata Kagemusha? De um general, de um chefe de hostes, no Japão devastado pelas guerras civis do século XVI ou XVII, que, estando perto de morrer, pede que lhe arrumem um sósia que vai substituí-lo. E isso adiará por 3 anos a ascensão ao lugar dele e do seu filho. Ora, o filho dele tudo que quer é comandar os exércitos ao ataque. E o que diz o general é: seja como a montanha, que não ataca, mas é atacada. E ao ser atacada, ela vence. É um trigrama do I Ching, né? Do I Ching, que está servindo de emblema para este café filosófico, para as atividades da CPFL. Então, o que é muito interessante é que atacar a montanha, ela consegue vencer justamente esgotando as forças de quem a ataca, mas ela própria não se move, ela ganha por ser imóvel. Ou seja, a virtude da cautela. O que ele está recomendando é: seja cauteloso. O filho dele é audaz por natureza. Então, logo passam uns 3 anos em que o sósia ocupa o lugar do general e não deixa, e as decisões são tomadas pelos antigos assistentes do general, mas não pelo filho. Então, logo terminam esses 3 anos e o filho assume o lugar do pai, ele manda o ataque e é totalmente derrotado e esmagado. E desaparece o clã. Então, vocês veem, aí está uma ilustração dessa ideia de Maquiavel. Quer dizer, por mais que tentemos planejar, chegamos a um ponto em que a nossa capacidade se limita. Mesmo assim, diz ele, em caso de dúvida sobre a forma mais adequada é a da audácia. Em caso de dúvida, prefira-se a audácia. Sendo possível ter as duas formas, prefira-se a audácia. Porque, diz ele, a fortuna é mulher. E a mulher prefere os jovens, prefere os audazes, e assim ela é dominada pelos jovens que a conquistam, nela mandam e a espancam. Ele usa esse termo também, porque não agrada muito às leituras feministas atuais de Maquiavel. Há um livro que chama A Fortuna é uma Mulher, começa com essa imagem e examina as imagens femininas em Maquiavel. Ou seja, contra a fortuna em face da fortuna, a juventude como emblema da audácia e até do espancamento seria útil. Bom, para concluir, por que Maquiavel como pensador ético? Isso está num texto de Merleau-Ponty, que escreve por volta de 1960. Um texto curto, 10, 15 páginas, chama-se Nota sobre Maquiavel. Foi editado em português no livro Signos.
O que diz Merleau-Ponty nesse texto é: Maquiavel é o grande pensador ético de nossos tempos. Por quê? Porque hoje uma ética que só se baseia nos princípios, mas não leva em conta os resultados, é uma caricatura. Uma ética em nossos dias tem que significar que cada decisão que eu tomo leva em consideração os seus efeitos prováveis. Quer dizer, se eu decido, por exemplo, se eu decido investir num determinado tipo de ação na Bolsa, quer dizer, quais tipos de resultados isso vai ter? Se eu decido aplicar numa empresa que produz coisas que destroem o meio ambiente ou destroem vidas, etc. Se eu apoio uma política que vai causar um massacre na África Central. Se eu apoio a política neoliberal, por exemplo, que, entre outros resultados, tornou a África um continente descartável e abriu espaço para que na África os conflitos tribais mais violentos ocorressem. Mas, basicamente, porque aquela parte do mundo, desde o fim da Guerra Fria, não tem mais peso nenhum. Então, os russos não têm dinheiro para ajudá-los e os americanos não têm mais interesse em ajudá-los. Então, quer dizer, uma ação aparentemente anódina voltada para outra coisa pode causar um massacre lá. Se, por exemplo, ou pegando um outro exemplo, não estou muito feliz de exemplo, não sei porquê, mas um peixe que nós comemos cada vez mais, que é o salmão. O salmão se come cada vez mais porque está aumentando a criação de salmão. Então, ele está sendo barateado. É ótimo, mas isso está causando também um desequilíbrio ecológico. Então, quais são esses efeitos? Esse efeito até parece um tanto abstrato, mas há efeitos que significam mortes de pessoas. Há efeitos que significam massacres de gerações inteiras, de multidões inteiras de pobres. Num país como o Brasil, determinadas opções podem significar a morte ou a imbecilização de uma geração de milhões de pessoas, né? Quer dizer, então, sem exagero, sem nenhum tipo de tom piegas nisso. Então, uma decisão que eu tome tem que levar em conta os resultados. E não pode, então, ser simplesmente pautada por um decálogo. Um decálogo que é: não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, etc. Eu posso cumprir tudo isso e ser um canalha. Porque ali onde eu estou cumprindo eu posso causar um dano tremendo. Para pegar um exemplo que acho um tanto chocante, nos Maias, de Eça de Queiroz. Quando João da Ega descobre que seu melhor amigo, Carlos Eduardo, é, na verdade, irmão da mulher por quem ele está apaixonado, Carlos Eduardo está apaixonado, está vivendo um romance, está tendo um relacionamento amoroso com sua própria irmã, Maria Eduarda, mas sem que nenhum saiba do vínculo de sangue que os une, o que faz João da Ega no romance de Eça de Queiroz? Ele conta ao amigo. E com isso ele parte a vida do amigo e parte a vida da namorada do amigo. Acaba. Anos depois, quando o Carlos Eduardo volta a Lisboa e se reencontra um homem desiludido. É um homem sem sonhos, sem fantasia, sem nada. E o que diz ao amigo é: fiquei maduro, hoje eu não corro atrás de nada, sabe? Hoje a vida é o que for. Eles vão andando por um bairro remoto de Lisboa e de repente veem que não tem mais condução. E aí ao longe um carro de aluguel aparece e enquanto eles estão dizendo não corro mais atrás de nada, eles começam a gritar e o coche está indo embora, eles começam a correr atrás do coche e assim termina pateticamente o romance. Pessoas que não correm mais atrás do amor, não correm mais atrás de nada que valha na vida, mas correm atrás de um táxi. Quer dizer correm atrás a vida ficou realmente uma droga, ficou péssima. Eu gostei da solução que foi adotada na minissérie montada por Maria Adelaide Amaral. Gostei muito porque eu achava insustentável eticamente a postura de João da Ega hoje. Eu acho que uma postura como de João da Ega é a postura de um canalha. Porque é alguém que diz a outras pessoas uma coisa que vai fazê-las sofrer e que não tem nenhuma necessidade delas saberem. Porque realmente não estão fazendo mal absolutamente a ninguém. Na minissérie, para aqueles que viram, a descoberta do fato se dá como? Se dá quando a mãe de Maria Eduarda, que vê o rapaz, ela vai visitar a filha e encontra o namorado da filha, o noivo da filha, é apresentada a ele e não identifica como seu filho, talvez não seja dito o nome, qualquer coisa. E horas depois ela vai à casa, ela tinha fugido de Portugal, assim, deixando o filho, e foi ter a filha depois. E teve uma vida amorosa, uma vida atribulada, uma vida em outros lugares, e volta muitos anos depois a Portugal, para reencontrar a filha e quer procurar o filho. E o filho foi criado, em parte, pelo ex-marido, e quando esse morreu por um tio. E ela vai visitar o tio. E está lá o tio, quando entra o rapaz e saúda o tio pelo nome de tio. E aí ela percebe que ele é o filho dela. E aí ela percebe que o filho dela está com a filha dela. E ela começa a gritar, feito uma desvairada.
E eu acho que a solução foi muito boa, porque é uma solução que não passou pela escolha. Não passou, porque hoje, essa escolha que João da Ega fez é uma escolha que não se justifica da mesma forma como ela seria entendida no final do século XIX. No final do século XIX, com um terrível horror ao incesto e com uma moral muito puritana ou vitoriana, entende-se que, diante do incesto, alguém fosse prontamente denunciá-lo. Em nosso tempo, um incesto que, além do mais, é apenas uma coincidência biológica, porque os dois nunca se viram antes, o que significa? Mas a reação da mãe se entende. Então, de certa forma, o que Maria Adelaide Amaral entendeu é que não dava mais para dar uma cor ética a essa escolha. Era preciso torná-la um grito instintivo. Quer dizer, a única maneira de fazer a coisa eclodir era se tornar um grito instintivo. Um grito que não tivesse nem sequer a mediação da razão, a mediação da reflexão, a mediação da ética. Eu estou falando tudo isso porque nós nós com isso chegamos ao nosso ponto. Quer dizer, uma escolha tem que levar em conta as consequências. Qual a consequência da escolha que João da Ega fez? Consequência da escolha dele, para ficar em paz com a consciência dele, foi causar o infortúnio do seu melhor amigo. Não deveria ele ter pensado muito bem antes qual o direito que ele tinha de dizer isso? Ele não deveria pensar antes qual seria o resultado óbvio do que ele iria dizer? E se realmente isso tinha uma significação, estava incomodando a quem? Quem estava sendo incomodado por essa história? Quem estava sendo prejudicado? Ou talvez ele pudesse ter outra conversa. Se nós atualizássemos a história, poderíamos ter muitas conversas, poderíamos ter até a ideia de que os dois, sabendo que são irmãos, assumissem a relação deles. Por que não? Talvez fossem para outro lugar, mas assumissem. Quer dizer, tudo isso para nós não causa mais o horror da época. Mas o que eu quero dizer com isso é uma escolha, ela é ética, na medida em que ela considera não apenas a conformidade a um cânone, a um decálogo, ao não matarás, não furtarás, honrarás pai e mãe, mas considera também isto dentro de uma ação. Não é uma fotografia, mas é um filme. E esse filme continua. A gente não sabe como continua. Depende de nós. Então, o meu ato vai trazer resultados. Eu devo considerar esses atos. Isso que Merleau-Ponty chama de ética. A única ética válida do nosso tempo é aquela que não se contenta em ser uma aplicação mecânica de princípios às ações, mas leva em conta os resultados das ações e se responsabiliza por eles. É uma ética iluminada pela política, diz ele. É uma ética que vai considerar os resultados e vai fazer que cada um de nós haja como um ser político na sua própria vida ética. Ou seja, termos que ele não usa, mas estou aplicando, cada um de nós se torna, de certa forma, um príncipe. Não no sentido elogioso, mas no sentido maquiaveliano na sua vida pessoal. Porque há inúmeros fatores que antes garantiam a nossa segurança, a nossa estabilidade, que saíram de cena. Nós ainda temos a lei de trânsito, ainda temos o Código Penal, mas dois pontos que agregam muito sentido para a vida das pessoas, que são o da profissão e o do amor, deixaram de ter estabilidade. Até um tempo atrás, o amor era algo para o resto da vida. Em torno dos 20 anos, um pouco antes, um pouco depois, as pessoas procuravam um parceiro, um pouco de tempo depois, tinham feito a escolha e essa escolha duraria a vida toda, ou mais das vezes. Poderia ser infeliz a escolha às vezes, nesse caso, alguém aguentava, arrumava amante, mas de alguma forma aguentava a história. E isto funcionou. Talvez menos mal do que a gente imagina quando tem horror por casamentos arranjados, por gente amarrada a uma relação que pereceu, etc. Mas isso funcionou. Como também funcionou a ideia do emprego fixo, definitivo. As primeiras edições da Carteira de Trabalho tem um texto que é do ministro do Trabalho, na época de Getúlio Vargas, que diz: olhando a Carteira do Trabalho se saberá se a pessoa foi de emprego em emprego, como pulando de galho em galho, ou se como uma abelha laboriosa galgou lugares dentro da mesma firma. Eu acho que é um tremendo elogio a quem nunca saiu da empresa, a quem se aposenta na mesma empresa onde começou o trabalho. E acho que é um tremendo ataque àquele que vai de galho em galho, mudando de emprego, que é uma pessoa mais ou menos desconfiável, tão desconfiável quanto uma pessoa que não tem parceiro fixo ou algo do gênero. Pois bem, o fato é que hoje não só o emprego pode desaparecer, mas a própria profissão. Uma relação pode desaparecer do dia para a noite, sem nós sabermos como ou porquê. Então, essas agregações de sentido se tornaram muito instáveis. Daí que seja muito difícil hoje estabelecer nesse ponto o que é a conduta ética. Quer dizer, qual a conduta ética hoje no amor? As pessoas poderão ter respostas muito diferentes.
Por exemplo, a conduta ética no amor é você não trair seu parceiro? Acho que esse é um ponto básico. Agora, quantas pessoas não traíram seu parceiro? E quantas pessoas, depois de traírem seu parceiro, não começaram uma nova relação, às vezes com esse novo parceiro, e quiseram ter a mesma fidelidade, a mesma estabilidade, a mesma garantia que repeliram ou repudiaram na relação anterior? Nada disso é trivial. O que eu estou querendo dizer é, isso não é uma resposta pronta. Então as escolhas ficam difíceis. Quando uma pessoa tem a escolher em relação à sua vida privada, ela cada vez mais está sem parâmetros, como no passado ficava sem parâmetros o governante. E nós hoje temos essa coisa que, num certo sentido, é inebriante, a possibilidade de escolher nosso caminho com muito mais liberdade, com muito maiores opções, de recomeçar a vida a qualquer momento, mas temos também um risco muito grande nisso. O risco de com isso, não tendo regras, não tendo garantias, nós podemos tomar um caminho e não sair o resultado esperado, sair um resultado muito pior. Para fechar, e para enfatizar isso, já saindo totalmente de Maquiavel, eu lembraria o seguinte: algumas pessoas dizem que o casamento monogâmico funcionava muito bem quando a promessa de fidelidade por toda a vida tinha um prazo de validade de 10, 15 anos, porque a média de idade era 35 anos. Então, prometer estar com o outro até que a morte nos separe não era uma promessa tão longa. Então, há uma certa maldade nesse raciocínio. Vocês sabem que hoje a média de idade do brasileiro é 67 anos, mais ou menos, e era 35 há um século. Dobrou. Mas 35 medindo tudo, porque a grande mortalidade era infantil. Não quer dizer que todo mundo aos 35 anos morria, ou que metade morria aos 30 e metade aos 40. Quem chegava aos 30 ia chegar bem depois do que isso, porque o que estava puxando para baixo era quem morreu aos 0, ao 1, ao 2 anos. Mas mesmo assim, vocês vejam, o espaço era menor. Hoje o que nós temos? Nós temos uma longevidade bem maior e a possibilidade, para quem está nascendo hoje, de viver 100, 120 anos até. Estão falando em 100 anos para quem nasceu com um milênio e alguns falam em 120. Há um projeto nos Estados Unidos, Ciência para Todos os Americanos, que é o projeto 2061. A ideia é que quem nascesse no ano 2001 estaria no ano 2061 na metade de sua idade. Então, esse jovem de 60 anos, o que se quer que ele saiba de ciência? Então, numa longevidade dessa, é óbvio que a gente muda de padrão com frequência. Então, uma mulher que tenha filhos aos 20 anos, por exemplo, aos 35 terminou de educar. 35, 40 terminou de educar. Ela não precisa ser uma boa avó, uma excelente bisavó. Pode até ser, mas ela pode ser uma pessoa que começa a vida de novo, vai fazer outras coisas, vai ter outro espaço. Tanto que hoje vemos mulheres que escolhem ter filhos jovens e aos 35 anos mesmo tendo dedicado intensamente a sua vida à educação dos filhos, estão começando uma outra vida. Ou temos pessoas que aos 35, 40 anos decidem, agora quero ter filho, vou dedicar uns 10 anos a isso. E depois parto para outra. Quer dizer, não renego o filho, não é isso? Mas depois concentro minha vida em outra coisa. É uma opção, é um compromisso de 10 anos, de 15 anos de focar este ponto. Então, isso aumenta extraordinariamente a importância das escolhas. E acho que Maquiavel é um dos grandes autores para nos guiar nesse caminho das escolhas. Então, agora a palavra de vocês, como é hábito aqui. O Augusto está chamando. Ele quer falar. O senhor quer falar. Já deve estar aberto. Parte aí. Boa noite. Se você pudesse dar uma passada sobre a ética a partir do Sartre, do ser em si, o ser para si, como isso rompe também
com alguns paradigmas que eu sou responsável pela minha existência, quem é que julga, e a partir daí também uma ética da ação. Uhum. Isso sobre o Maquiavel se pode ficar como adjetivado como um filósofo da ética contemporânea voltada para a ação. Uhum. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Então vou responder a sua. Qual é o seu nome? Marco. Eu não sou especialista em Sartre, então o que eu posso falar de Sartre é um tanto vago. Basicamente, podemos dizer que há algumas grandes ideias. Uma muito importante é a ideia mesmo do existencialismo, ou seja, a ideia de que a existência é mais importante do que a essência. O ser humano não se define por uma essência. O ser humano se define por essa precariedade que é o existir, que significa que você somente fecha a sua identidade com a morte. Nós sabemos de cada ser humano apenas quem ele é ou quem ele foi quando ele tiver morrido. Até ele morrer, nós não podemos dizer o que ele é. Ele é o que ele faz, ele é as ações dele. Isto significa, por parte dele, que é um humanismo. É uma conferência famosa dele, o existencialismo é um humanismo, em que ele vai falar dessa opção pelo homem e dessa retirada de todas as consequências da ideia de que Deus não existe. Não se trata de predicar se Deus existe ou não, no sentido de haver ou não haver Deus. Deus não existe no verbo existir, porque existência é um atributo específico do humano. Deus é. E Deus é porque de toda a eternidade ele é igual a si próprio, ele é a sua essência. Também, dizendo isso, Sartre não está afirmando que haja Deus. O que ele está dizendo apenas não podemos dizer de Deus o existir, porque o existir é esse sair de si, essa precariedade que faz que nós estejamos constantemente confrontados às escolhas de nossa ação. E a minha definição será sempre dada pelos atos que eu pratiquei. Não adianta eu me desculpar. Aqueles que se desculpam, aquele que sempre encontra as razões para a sua ação no outro ou em outra coisa, é condenado severamente por Sartre. Sartre tem palavras muito duras para as pessoas que agem assim. Sartre tem um elemento moral, ético muito forte. Ele quis a vida toda escrever um grande tratado ético que ele acabou devendo. Quer dizer, a ideia é que o ser e o nada fosse seguido por um grande tratado ético, quando foi, na verdade, seguido, em termos pelo menos de tamanho, pela crítica da razão dialética e depois pelo Idiota da Família, o livro de Flaubert, falando dos livros grandes, que também são grandes livros, né, em Sartre. Agora, com isso, ele é talvez o pensador do século XX que mais se dedicou à importância da ação. Embora Merleau-Ponty, no texto que eu comentei, ele também faça isso. E é curioso que o texto de Merleau-Ponty que eu citei tem muito a ver com algo que era muito comentado no governo passado. Fernando Henrique gostava de falar das duas éticas de Max Weber. Pois esse texto de Merleau-Ponty de que eu estou falando alude a isso, embora sem citar Max Weber. As duas éticas de Max Weber são: uma, a ética de princípios, pela qual eu me pauto pelos valores que eu respeito e sigo e ajo em função desses valores. Não matarás, não furtarás, etc. A outra ética é a ética que visa determinados resultados. Geralmente é traduzido como fins, mas eu não gosto do termo fins porque fins e valores podem designar a mesma coisa. Então, nós temos uma ética em Max Weber, que é a ética dos princípios, e uma ética, vamos chamando de resultados, em que eu me preocupo nas minhas escolhas em saber quais resultados que elas vão acarretar. E essa ética de resultados é do político, diz Weber. Daí que muitos digam, a ética de princípios é do homem privado. Então, o cidadão privado segue a ética de princípios, o político segue a ética de resultados. E daí também que várias pessoas digam, inclusive os pensadores do governo Fernando Henrique, os que diluíam, vamos dizer, o discurso. O Fernando Henrique retomava Weber. Com isso havia várias pessoas em várias áreas que repetiam esse discurso diluindo. E eles costumavam dizer, a ética é uma coisa, a política é outra. A ética, então, na ética nós podemos seguir os valores, o político não pode ter esse luxo. O político não pode se dar o luxo de seguir os valores. O político tem que levar em conta a sua sociedade. Nós não perdoaremos um político que seja inteiramente honesto e uma calamidade total. Isso é seguro.
Quer dizer, que no Brasil, se um político não roubar nada, não deixar fazer nada de corrupto, guardar todo o dinheiro meticulosamente, e o governo dele for uma catástrofe, se for uma pessoa que só pensar nisso, provavelmente o governo será uma catástrofe, porque não vai ter tempo para governar, então nós não perdoaremos essa pessoa. Nós não queremos isso. Nós podemos ter um discurso da honestidade a todo custo, mas nós não perdoaremos esse tipo de atitude. Então, o que Merleau-Ponty diz, retoma implicitamente, a única ética que vale é a ética de resultados. A própria ética de princípios é uma ética manca. Ou seja, com isso a gente pode dizer que aquelas pessoas que falam a ética é uma coisa, a política é outra, estão erradas. Na verdade, a ética e a política seriam um contínuo. Quer dizer, haveria uma continuidade de uma a outra. Quer dizer, as questões que se colocam para mim na escolha da minha vida não são brutalmente diferentes das questões que se colocam para o governante. Eu estou mais protegido do que ele pelo universo das leis. Eu tenho mais certeza porque eu sou cidadão e não governante. Portanto, certas escolhas eu não tenho que fazer. Mas, nos exemplos que eu dei, e que são talvez os mais importantes na nossa vida, a profissão e o amor, a aliança pessoal e a aliança profissional, que nesses exemplos nós não temos mais muita regra. Nós temos que pensar, então, eticamente, pensando muito no futuro. Não podemos pensar só não há um decálogo a seguir. Então, basicamente, acho que é isso que eu... Você esteve na França na época da polêmica com Raymond Aron? Polêmica de quem com Raymond Aron? Sartre Não, não sou mais jovem. Quer dizer, não sou tão velho assim, né? Ter estado nessa... Oi, Renato. Bom, minha questão, na verdade, é para soprar um pouco a brasa do debate, é que você sabe, você tem... Bom, foi isso que você falou, que Maquiavel ficou registrado na história de uma forma, digamos, um tanto negativa, pelo fato de ter dado conselhos ao governante que escapariam, digamos, a certos princípios, né, que a gente poderia considerar justos ou éticos, ou seja, manter o poder pelo medo, não pelo apreço, ou coisas desse tipo. Então, nesse sentido, eu fiquei pensando, né, se o governante tem que passar por cima de certos parâmetros morais, universais, para garantir o poder ou a sua soberania, como provocação, será que Bush não seria o príncipe atual de Maquiavel? Olha, eu posso, dado que a provocação é boa, porque na verdade o que você tem é que no momento que você não tem um parâmetro superior às pessoas, você não tem mais padrão universal. É muito difícil dizer qual é o padrão universal. Para você ter um padrão universal, você tem que ter alguma forma dele ser aplicado. Para usar a linguagem jurídica, para você ter justiça, você tem que ter jurisdição. Para você ter justiça, você tem que ter a juris dictio, ou seja, quem diz dictio, o direito juris. Então, não adianta eu ter o princípio da justiça se eu não tenho definido quem vai aplicar a justiça, quem vai, seja como juiz, seja como governante, etc. Então, nós temos princípios universais, sem haver uma instância universal que aplica isso, que confere isso, cria um problema muito sério. Quer dizer, as Nações Unidas não chegam a ter esse poder. Ao contrário, a gente vê como o governo Bush, em especial, fez o que pôde para humilhá-las, para atacá-las, para submetê-las a um papel de segundo plano e, aliás, aparentemente, tendo sido uma aposta muito equivocada, porque se os Estados Unidos, em setembro de 2001, conseguiram o apoio do mundo todo para eles, hoje eles conseguem ter uma hostilidade que nunca tiveram antes, e embora muita gente distinga o país e o povo do seu governante, o fato é que esse governante foi não eleito por aquele povo. Quer dizer, é o povo que não escolheu, que escolheu, enfim, é uma coisa estranha, né? Porque não dá para dizer a rigor que ele foi eleito, né? Mas de alguma forma ele foi investido no poder por esse povo. Então há uma responsabilidade da sociedade que ela poderá agora aquilatar em novembro, no sentido de mantê-lo ou de substituí-lo. Mas, de qualquer forma, o que nós temos
no problema mais sério, se a gente deixa um pouco de lado as nossas simpatias e antipatias pessoais e mesmo políticas, é que é muito difícil nós estabelecermos hoje o que seriam os padrões universais. Não em abstrato. Em abstrato, nós todos podemos afirmar que é bom fazer isso, é mal fazer aquilo, etc. A questão ética é a questão da escolha entre dois padrões. Nesse momento está ocorrendo um massacre numa parte do Sudão chamada Darfur. Milhares ou centenas de milhares de pessoas estão sendo perseguidas, milhares já foram mortas, etc. O Sudão conhece há muito tempo uma guerra civil na qual o norte árabe chacina periodicamente o sul negro. Isso é uma coisa que vem de muito tempo. Então, está surgindo agora a ideia de mais uma intervenção humanitária. Então, nós temos aí um exemplo típico. O primeiro ponto que se coloca: o que prevalece, soberania nacional ou o valor das vidas humanas? Creio que eu não pestanejaria em dizer que é o valor das vidas humanas. Desse ponto de vista, se uma intervenção em Darfur, como em Kosovo, como em outras partes do mundo, realmente visar a salvar pessoas de chacina, eu acho isso correto, mais importante do que soberania nacional. Porém, essas intervenções até hoje foram muito mal feitas. Quer dizer, não foram felizes. É o mínimo a dizer. Elas se mesclaram com jogos de poder que não são muito bons, elas não definiam uma jurisdição da ONU para definir isso, e, sobretudo, duas intervenções no Afeganistão e no Iraque, embora tenham deposto regimes detestáveis, foram feitas de maneira unilateral e com sequelas bastante graves, sobretudo no caso do Iraque. Não está claro ainda que futuro terá o Iraque a partir da intervenção norte-americana. Então, tudo isso embora eu não coloque absolutamente no mesmo nível Saddam Hussein e George Bush. Com todas as críticas a Bush, eu acho o Bush muito preferível a Saddam Hussein. Acho que não há possibilidade de comparar um ditador assassino, que assassinou dezenas, centenas de milhares de seus próprios cidadãos, que não hesitou em bombardear seu próprio povo, e um presidente que terá feito bombardear alguns alvos em que terão morrido civis, terá feito isso, mas nunca no teor deliberado, nem na escala que Saddam Hussein fez. Então, acho que há uma diferença clara aí que não dá para esconder. Agora, o ponto que se coloca é esse ponto de que as escolhas entre valores, às vezes, implicam você ter que escolher entre dois valores igualmente importantes. Há pessoas para quem o valor da vida é um valor fundamental. Há outras para quem a vida vale se ela própria tiver valor. Vamos colocar, de um lado, a mera sobrevivência é um valor, de outro lado, a vida vale se ela tiver valor. Não basta sobreviver, tem que ter uma vida com dignidade. Isso já é uma escolha. Ou, por exemplo, eu vou dizer a verdade a uma pessoa, mesmo que isso cause um dano, a velha questão de Kant. Kant diz, temos sempre que agir levando em conta que o que eu faço é uma lei para todos. Então, se me perguntam uma coisa e eu minto, eu estou validando a mentira. Benjamin Constant pergunta para ele. Então, o que fazemos se um assassino me perguntar, uma pessoa que ia matar outra me pergunta onde está aquela que é a vítima? Kant faz uma salada. A resposta de Kant é uma não resposta, ele bagunça tudo. Foge do assunto. A resposta dele se dá, na verdade, em dois pontos. Primeiro, se eu minto para ele, pode acontecer da vítima dele ter ido para... Se eu minto para ele dizendo que a pessoa foi à esquerda quando foi à direita, pode ser que a pessoa, enquanto isso, tenha decidido ir à direita em vez de ir à esquerda, então acabaria causando a morte. Isso, como argumento, vamos dizer, é indigno de um filósofo, deveria ser caçado, a carteirinha, ou de alguém que fala uma coisa dessas. Mas a gente nota que ele não está conseguindo responder. E aí ele engata e diz, a resposta é, o que permite que nós vivamos em sociedade é a confiança. Se há mentira, não há confiança. Aí ele fica feliz porque dá uma resposta bem abstrata e valida isso. Agora, a pergunta de Constant é muito interessante, porque ela coloca dois valores em jogo. A solidariedade, a preservação da vida do nosso semelhante e a questão de dizer a verdade. Hoje, os éticos costumam responder a isso dizendo o seguinte, eu tenho obrigação em relação a certas pessoas, não em relação a todas. Quer dizer, eu tenho obrigação de dizer a verdade a certas pessoas. A minha companheira tem uma obrigação de dizer a verdade. A meu filho tem uma obrigação de dizer a verdade, mas isso depende também da idade dele e das coisas que ele está perguntando. E as outras pessoas eu não tenho obrigação nenhuma de dizer a verdade. Por exemplo, Bill Clinton não tinha obrigação nenhuma, ética, de dizer a verdade se vão lhe perguntar se ele teve ou não um caso como estagiária. Quem tem o que a ver com isso? Quer dizer, quem tem a ver com isso, talvez a mulher dele. Dependendo do acordo que os dois têm sobre isso.
E certamente ninguém mais. Talvez a mulher e a filha dele. Ninguém mais, certamente não aquele promotor gordinho que queria destituí-lo da presidência da República a pretexto disso, né? Então, quer dizer, mentir sobre a vida sexual para os republicanos é um crime. Mentir sobre o ataque ao Iraque para os republicanos é uma qualidade, é uma curiosa ética. E a gente podia terminar essa questão com um texto de Leon Trotsky, um texto de Trotsky, em que ele diz o seguinte, um livrinho que chama Moral Deles e a Nossa, e ele diz: muitos nos acusam, a nós bolchevistas, a nós revolucionários comunistas, de dizermos que os fins justificam os meios. Não é verdade, porque o fim também se torna um meio. Quer dizer, se nós queremos construir uma sociedade mais justa, uma sociedade socialista, vai chegar uma hora que será um meio para outra coisa, será superado historicamente. Então não dá para haver uma exterioridade do fim ao meio. Quer dizer, eu não consigo fazer um fim com qualquer meio. Ou estendendo, se eu decido construir o socialismo num só país com os métodos stalinistas, o fim vai ser uma sociedade stalinista. Se eu quero construir a liberdade dos homens através da opressão, o fim será uma sociedade opressora. É claro que Trotsky não podia antever aonde chegaria o comunismo, mas isso está no horizonte dessa questão. Quer dizer, então, todas essas escolhas que a gente faz, elas não são escolhas também, elas não são escolhas fáceis, não são escolhas que já têm um caminho pré-determinado. As escolhas mais interessantes e mais difíceis são quando dois valores éticos entram em conflito. E aí é que a gente cresce. E aí é que a gente conhece pessoas. Boa noite. Eu queria, aproveitando esse contexto da questão da ética, da relatividade da ética, colocar uma questão muito delicada aqui no Brasil, que é a questão da desigualdade regional. E, tendo vindo aqui para Campinas em 85, né, estudar medicina, já trabalhei muito na periferia, então pude testemunhar o crescimento desorganizado de uma cidade que foi, assim, por muitos anos seguidos, uma das melhores em qualidade de vida. E até por isso, né, começou a atrair muita gente, e acabou formando uma periferia, assim, enorme. No ano de 1997, parece, em poucas semanas, aconteceu uma invasão de 40 mil pessoas. E quem entra no site da prefeitura e vê a curva da criminalidade em Campinas, vê que até 95, na década de 90, estava num certo patamar, e a partir de 97, assim, cresce, assim, quase como uma linha reta, chegando no ano de 2001, que foi o pico, né, com a apocalíptica taxa de 667 homicídios por 100 mil habitantes. Foi o ano em que o nosso prefeito também foi assassinado. E então o exemplo de Campinas acho que retrata, assim, muito o exemplo, assim, das grandes capitais brasileiras, né? A Campinas e região é responsável por mais ou menos 13% do PIB do Brasil, mas fica só com 6% do que é produzido aqui. E com esses 6% tem que dar conta da família campineira e mais o fluxo migratório incessante. E as coisas acontecem, né? As pessoas chegam, de uma certa forma, acabam sendo acolhidas. Alguns meses depois tem escola, centro de saúde, ONGs atuando. E o cidadão, assim, individualmente, assim, quando conhece uma pessoa que teve que migrar, passar por vários infortúnios, não são hippies vindo aqui, on the road, assim, é questão de sobrevivência, né? As pessoas que chegam, vêm para cá. Então, quando elas chegam aqui, eu vejo, assim, que elas são acolhidas pela equipe de centro de saúde, pelas diversas ONGs, centenas de ONGs que estão atuando na periferia, né? Mas quando a gente pensa, assim, expande o olhar, assim, e vê o Brasil como todo, né? E pensa na desigualdade, todo mundo fala, o Brasil é um país de desigualdade, mas a desigualdade é basicamente desigualdade regional. Então, a gente vê, assim, que Campinas, o estado de São Paulo, o Sul e o Sudeste, embora tenham, assim, maior poder econômico, acabam mandando a maior parte da produção desse poder econômico para os outros estados. E os estados do Sudeste e do Sul não têm
a mesma a representatividade proporcional política. E esse assunto, assim, eu acho muito delicado porque parece, a princípio, é muito fácil você, ao levantar essa questão, ser acusado de racista. Mas, assim, por outro lado, também há um uso delicado dessas questões, assim. E, no final das contas, é um tema, assim, do qual os políticos fogem, que nem o diabo da cruz, porque qualquer pessoa que pense no futuro a médio prazo político não responde questões como essas. Como é que um cidadão do Acre tem o peso do seu voto, não sei quantas vezes mais, né, do que um cidadão do estado de São Paulo? Então, eu não sei se o senhor já pensou a respeito dessas questões, e é um terreno muito delicado que a gente, às vezes, deixando as coisas como estão, sem questionar essa estrutura, será que a gente ajuda o país, no final das contas? Tem mais perguntas? Mais pessoas querendo fazer perguntas agora? Bom, eu vou tentar responder a sua pergunta, mas articulando com o tema de hoje, porque está um tanto longe, né? Então, Oi? Bom, mas não vi muito de perto, mas vou tentar articular as duas coisas, né? Quer dizer, eu acho que o que dá para articular dizendo, trata-se de uma questão sobre a ação, sobre como podemos agir em face de uma situação determinada, que é uma situação difícil. Há vários problemas que estão envolvidos aí. O primeiro problema é muito difícil de ser superado. Os estados, numa federação, é normal que os estados tenham a mesma representação no Senado, como nos Estados Unidos. E é normal que na Câmara Baixa a representação seja por cidadão. Ou seja, nos Estados Unidos, cada estado tem garantido o direito de ter 2 senadores, seja de que tamanho o estado for, e de ter 1 deputado pelo menos. Há estados, então, que têm mais senadores, 2, do que os deputados têm 1 só. E não há limite máximo. E isso faz, então, que das 2 casas do Congresso americano, a mais nobre, a mais respeitada, etc., o Senado, seja a casa da igualdade dos estados, mas que a Câmara tem um poder muito grande, também porque ela representa os cidadãos como, mais ou menos, na configuração do país. Mais ou menos porque o voto distrital deforma a votação. O voto distrital faz que as minorias não sejam representadas. É difícil uma minoria de opinião ser representada pelo voto distrital. Ela teria que conseguir uma cadeira num lugar. Quer dizer, se você ter um comunista no Congresso americano, precisaria ter uma maioria de comunistas no distrito. No país que é tão capitalista como os Estados Unidos, isso é impossível. Parece que é um deputado socialista na Câmara, mas nem tenho certeza. No Brasil, infelizmente, a ditadura garantiu um número mínimo e um máximo de deputados por estado, que hoje é de 8, o mínimo e o máximo 70. Então a questão federativa está presente na Câmara e no Senado. Além disso, há outro problema no Brasil, que é que o Senado tem muito mais poderes do que a Câmara, mas muito mais. E o Senado é a casa da desigualdade, é a casa em que os estados têm o mesmo peso. Então, resultado, um senador eleito por 5 mil votos tem o mesmo peso que um senador eleito por 5 milhões. E isso deforma muito as coisas. E cada vez que se pensa em dar ao Congresso uma nova atribuição, se pensa em fixá-la no Senado e não na Câmara. E essa é realmente uma bomba relógio. Se levarmos em conta isso, por exemplo, torna muito difícil o parlamentarismo no Brasil. O parlamentarismo será um regime no Brasil, caso ele seja instituído, com uma Câmara profundamente desigual. Hoje, o único caso em que nós votamos no princípio de uma pessoa ou um voto é para o presidente da República. Todas as outras representações são deformadas, quer dizer, em escala federal, né, as legislativas. Então, isso é um problema grande. Não sei se isso necessariamente está ligado a outro problema que ela falou. Quer dizer, o problema da desigualdade regional, quanto a ele eu diria, não é o principal problema. Eu acho que a desigualdade social é mais forte do que a regional. A desigualdade social é mais gritante. Agora, o Brasil precisaria ser capaz de superar a desigualdade regional, sim. Quer dizer, porque ela, através dessas migrações, você relatou, ela acaba fazendo que os lugares em que há mais atenção ao cidadão, mais atendimento, sejam inchados. O que leva, às vezes, à situação terrível de você ter que ter políticas de repulsa ao migrante. Porque se o migrante for bem atendido, e sendo ele cidadão brasileiro tem direito de fixar-se onde quiser, esse lugar se tornará um polo de atração. E, portanto, ali onde as coisas funcionam, elas deixarão de funcionar. Esse é um problema sério. Agora,
Aí, nesse sentido, a saída seria, se nós quisermos voltar a Maquiavel, como com a virtude se lida com isso. Porque isso não é uma fortuna, é um processo que a gente já tem descrito como ele vai se dar. A gente vê esse processo ocorrendo. Então, qual seria o planejamento em face disso? Tem que ser um planejamento que encare os dois tipos de desigualdade, a regional e a social. Tem que ser combinada a luta contra os dois. E provavelmente teria também que mexer na questão da representação, mas para mexer nisso, o problema é que a representação dos estados mais pobres é uma representação das oligarquias dos estados mais pobres. Eu acho que nós teríamos agora uma chance de mexer nisso se a gente trocasse uma reforma que tem que ser feita, que vai ser muito negativa para São Paulo, que é a cobrança do ICMS não mais ali onde ele é produzido o bem, mas onde ele é consumido. Porque o ICMS é um imposto de consumo. E sendo um imposto de consumo, deve ser pago e arrecadado lá onde ocorre o consumo. E atualmente o ICMS é mais vezes pago ali onde ocorre a produção. São Paulo, sendo um grande produtor, recolhe muito ICMS de produtos consumidos em outros estados. Quando isso for mudado, a arrecadação paulista vai cair muito, e vai aumentar dos outros estados. Isso é justo. O problema é que nós não podemos viver, nós teremos que inventar outras fontes de renda, de arrecadação para o estado de São Paulo, para ele não quebrar. Mas, de qualquer forma, isso vai ser cobrado, em algum momento isso vai ocorrer. Uma boa troca política seria trocar essa medida de justiça fiscal por uma medida de justiça política, que seria uma Câmara de Deputados sem limite máximo, sem limite mínimo de cadeiras. Acho que é isso que eu pensaria. Mas... Boa noite, Úrsula. Voltando um pouquinho à questão da ética de resultados, da audácia na busca desses resultados, o senhor discursou bastante sobre isso e, por último, comentou sobre a instabilidade da profissão, da questão profissional e da questão das relações amorosas. O senhor poderia ilustrar um pouquinho mais como essa busca de resultados visando o futuro, como o senhor mesmo disse, a aplicação da audácia e da busca de resultados poderiam conferir, quem sabe, um pouco mais de previsibilidade ou menos instabilidade a essas questões da profissão e da relação? A pergunta não é fácil de responder. Tem mais pessoas? Então vamos ver. Boa noite, meu nome é Glória. Quando você acabou de falar, eu notei em mim, em todo mundo, assim, a minha sensação é que eu tinha levado uma paulada. Porque você começou a colocar uma coisa que era bem confortável, né? Essa é uma coisa que vem de longe, de uma idade média, mas que a gente reconhece em nós a vontade de ter regras fixas, que são tão agradáveis, são tão boas, a gente cumpre essas regras e nós somos pessoas boas, né? E quando você joga todo o Maquiavel, não só para um lado político, que é um momento que a gente vive, que nos preocupa, em que as escolhas ficam cada vez mais difíceis, fica mais difícil reconhecer as coisas, os papéis, a gente tem que fazer escolhas nesse momento, nessa sociedade, mas também você joga para o lado pessoal. Então a impressão que eu tive, que eu olhei as pessoas e que eu senti em mim, foi exatamente isso, né? Uma paulada muito grande. Então, tem um pouco disso, né? Eu queria saber se você tem uma parte, uma reflexão disso que eu sinto, das pessoas buscando religiões novas, religiões muito grandes, em busca daquelas regras que vão me tornar boas. Eu não vou ter escolhas, eu não preciso ter escolhas. Quando eu tenho alguém que me diz, eu vou atrás dessas regras, isso é muito bom. Eu acho que é um crescente na nossa sociedade, né? Você deixar aos outros as suas escolhas. Mas também, ao mesmo tempo, eu estava me perguntando, pensando aqui, em você na sua posição. Como é que é isso, né? Como é que são as consequências que você imagina de abordar um tema, essa forma que você abordou, tão importante, num lugar como esse? Muito bom, obrigado. Mais alguém? Vamos lá, que já temos bastante pano para mangas, né? Indo pela ordem. Há um filme de que eu gosto muito, Úrsula, que se chama Mr. Holland, Adorável Professor. É um filme talvez uns 10 anos atrás, com Richard Dreyfuss. Ele é um professor de música numa cidade de New Jersey, e num colégio, e ele tem uma mulher, que é uma dona de casa,
e um filho que, infelizmente, descobre cedo que é surdo, que é uma tristeza muito grande para qualquer pai, sobretudo para um pai cujo sentido da vida está na música. E mais tarde, à medida que ele vai crescendo, que tudo isso vai crescendo, o filho dele já adolescente, ele tem uma aluna no colegial que é uma cantora esplêndida. E há um encontro muito grande entre os dois. E visivelmente eles se amam. E isso coloca um problema sério, porque ele tem a esposa dele, com quem ele não tem a mesma profundidade de contato. É uma companheira de muitos anos, mas não é uma pessoa que está tão fundo dentro do que ele gosta quanto essa moça que ele conheceu agora. Isso se coloca a questão. A moça vai para Nova York fazer o futuro dela como cantor, ele vai junto ou não? Claro, uma diferencidade pronunciada, não sei, isso é muito relativo. Essa escolha é uma escolha que você não tem regra hoje. Você não sabe mais o que fazer diante de uma escolha dessa. Quer dizer, você vai no sentido de dizer, o que você segue? Segue o coração e vai atrás do seu desejo. O seu desejo sempre bateu, antes de mais nada, pela música. Então vá para Nova York com a garota, vai ser o pianista dela, vai ser o professor dela, vai ser o marido dela, vai começar uma nova vida. Separe-se da sua mulher, separe-se do seu filho, vai ter um contato mais episódico com o filho. É um caminho possível. Outro caminho é, vou ficar aqui, vou estar consciente de que vou envelhecer, etc. Vou envelhecer aqui, vou ter essa vida e vou renunciar a uma ambição que eu tive, mas que talvez também não desse certo, porque indo para Nova York, poderia ser que, enquanto a moça fosse se projetando, eu fosse decaindo. E me tornasse, no final das contas, um daqueles pianistas de filme B, filme dos anos 40, bêbado, não filme dos anos 40, filme pode ser de Woody Allen, ambientado dos anos 40, aqueles bêbados infelizes. Então, você não sabe, você não pode prever o futuro nessas coisas. Então, o que eu quero dizer é, há momentos que são muito delicados, momentos de escolha são muito difíceis. Por exemplo, uma grande e difícil escolha é quando você se coloca diante de um companheirismo de muito tempo, diante de um amor novo que aparece. Isso é uma coisa que pode ser muito difícil escolher. O que eu quero dizer, essa escolha não pode ser banalizada, ela não pode perder o seu caráter delicado. Delicadeza significa tudo no caso, quer dizer, tratar bem as pessoas, ser delicado, não usar da violência, não usar do tapa, não usar do grito, sabe? Quer dizer, tentar viver isso, porque esses momentos de passagem se tornam cada vez mais importantes. E é nas escolhas que assim se fazem que se define o futuro. Quer dizer, nós ainda temos toda uma cor que damos a certos elementos do amor que é como se fosse uma coisa feia. É como se eu parar de amar a pessoa que eu amei e começar a amar outra pessoa fosse uma coisa feia. Então nós tentamos esconder isso. Quer dizer, quantas pessoas têm digamos, grandeza ou abertura de reunir as pessoas envolvidas e ter uma boa conversa. Sabe, os dois homens entre os quais uma mulher está dividida, ou as duas mulheres entre as quais um homem está dividido, os três conversarem. Quem tem coragem, força, grandeza de fazer isso? É muito pouco. Mas isso deveria ser, a gente deveria ter isso como algo que pudesse estar no horizonte. Não que isso seja solução, não que isso seja fácil, não que isso resolva necessariamente problemas, porque pode ser que crie outros até. Mas, pelo menos, acho que o importante é a gente tentar pegar esse momento de passar, esse momento de indecisão e prestar muita atenção nele. Porque a tendência nossa na sociedade é pegar os momentos de equilíbrio, os momentos de coerência, os momentos de estabilidade, e dizer esses momentos são os bons. E os momentos de instabilidade a gente tenta varrer para baixo do tapete. E então a pessoa que traiu a companheira ou companheiro depois se casa e tem um casamento tão conservador quanto eram os anteriores. Quer dizer, não estou dizendo que porque você traiu você tem que ter um casamento dito aberto. Não é isso. Mas é o fato de que você não pode criar você não pode negar uma parte da sua história. Você não pode dizer, isso não ocorreu. E acho que um dos problemas sérios é que nós tendemos, e aí eu passo um pouco para a segunda pergunta, a pegar essas regras e a nelas nos sustentarmos. Então nós escondemos a nossa própria quebra de regras. Nós escondemos o fato de que nós mesmos, num certo momento, nos demos conta de que as regras não nos davam as respostas prontas. Aliás, a regra nenhuma das respostas prontas. As regras têm mais um papel negativo do que afirmativo. Vejam os mandamentos. Não, 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 não. Quer dizer, agora, o que eu vou fazer? Eu posso fazer, não cobiçarás a mulher do próximo, mas posso cobiçar todas as mulheres que não sejam mulher do próximo. E posso escolher uma delas.
e ficar com ela. Não cobiçarás a propriedade alheia, mas posso comprá-la. Então, quer dizer, o que a lei, o que a lei moral, ou religiosa, ou penal faz é muito mais proibir do que mandar. A escolha mesmo é o nosso desejo que governa muito, mas a escolha tem uma dimensão ética. E o que eu quero frisar é, a gente não pode banalizar essa dimensão ética. Não pode reduzi-la ou a um gabarito, em todo caso assim, siga a coluna do meio, da esquerda ou da direita, nem pode a gente fazer que essas escolhas dolorosas pelas quais a gente passou sejam simplesmente esquecidas. E daí um tempo a gente finge que não é conosco uma história parecida. Ou se ocorre conosco uma história, se nós somos vítimas de algo de que nós fomos antes autores, que a gente seja capaz de reconhecer essa maneira como a vida nos manda em espelho o que nós fizemos. Às vezes para enxergarmos os dois lados da mesma moeda. Quanto à questão de procurar, então, sustentáculos, né, suportes, âncoras, que de alguma forma nos orientem, certamente é muito humano, né? Você viver o tempo todo na insegurança é muito difícil e acho que não é o sonho de ninguém. Nem é o que eu estou propondo. O que eu estou propondo é só que a gente pare de considerar a insegurança como algo que a gente deve denegar, que a gente deve dizer que não existiu. Quer dizer, tem que estar atento, perceber que haverá insegurança e nesses momentos não se afobar, talvez, ser capaz de reconhecê-la e de reconhecer a riqueza de escolha, de reflexão e escolha que há nesse momento.